Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal da Anatomia Virtual. Se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, seu like, compartilhe. E hoje eu vou falar sobre o mesencéfalo, que é o topo daí do tronco encefálico. Lembrando que a gente falou, que o tronco encefálico é constituído por mesencéfalo, ponte e o bulbo. E hoje a gente vai ver esse último segmento aí que relaciona com a parte superior do sistema nervoso central, quer dizer que é do encéfalo e telencéfalo, que é o mesencéfalo, tá? Então, o mesencéfalo, ele estende-se da ponte até a altura do diencéfalo e tem cerca mais ou menos de 2,5 cm. O aqueduto cerebral, ele vai conectar o terceiro ventrículo com o quarto ventrículo. O bulbo e ponte, o mesencéfalo, tanto essas três partes que nós falamos, vai conter tratos que vai ter na substância branca e núcleos na substância cinzenta. Vocês vão estudar no sistema nervoso central que nós temos dois tipos de substância no sistema nervoso central. A gente tem a substância cinzenta e a substância branca. Então, por exemplo, na medula espinhal, a substância cinzenta ela é central e a periférica e a branca ela é periférica. Já no cérebro e também no cerebelo, essa disposição de substância cinzenta e substância branca, ela acaba sendo ao contrário da medula espinal, que na qual a substância cinzenta ela é periférica e a substância branca ela é central. Lembrando que na substância cinzenta, a grande característica dela é a presença de núcleos. Isso a gente viu vários núcleos sendo representados por pares de nervos cranianos, isso saindo do bulbo, da ponte, do mesencéfalo agora. Os nervos cranianos, eles emergem a partir do tronco encefálico e a sua grande maioria, todos eles, vai ter uma representabilidade no tronco encefálico como um todo, isto é, no bulbo, na ponte, no mesencéfalo, e essa representação é dada por núcleos que vão dar representatividade à função do nervo craniano envolvido. Então, a gente tem 12 pares de nervos cranianos. A gente vai abrir uma série aqui no nosso canal para a gente poder falar sobre isso, tá? Sobre os nervos cranianos. Enfim, os núcleos, tá, pessoal? É todas essas manchinhas aqui que vocês veem, tá? Núcleos é o conjunto de corpos celulares situados dentro do sistema nervoso central. Já gânglios é a estrutura situada, é o conjunto de corpos celulares de neurônios situados o quê? Fora do sistema nervoso central. Então, por exemplo, a gente tem o gânglio da raiz dorsal do nervo espinal, constituído aí por neurônios pseudopolares, que são neurônios sensitivos. Então, essa é a grande diferença entre gânglios e núcleos, tá? Aqui eu coloquei essa imagem porque mostra uma vista posterior do tronco encefálico. Nós temos outras imagens aqui na videoaula. Aqui a gente tem o bulbo, representando a vista posterior. Lembra que tem o sulco lateral mediano posterior, o sulco lateral posterior. Nós vamos encontrar aqui dois tubérculos, o tubérculo grácil e o tubérculo cuneiforme, que vai estar representado por núcleo, para o núcleo grácil, para o núcleo cuneiforme, que vai passar aí fibras sensoriais. E bem nessa região, como a gente está falando da vista posterior, vai ocorrer aí então o cruzamento de fibras sensoriais. E aqui nessa região, a ponte, e aqui em cima, tá? A gente vai ter a vista posterior do mesencéfalo, tá?
que é caracterizado por essa lâmina quadrigêmica, que vai ter colículo superior e o colículo inferior. A gente já vai falar de novo aqui na nossa videoaula, mas o colículo superior, ele recebe fibras da retina e córtex e origina o trato tectoespinhal, que vai controlar os movimentos oculares, na qual está muito vinculado, tá, ao colículo superior. E aqui a gente tem o colículo inferior, que é importante centro intermediário das vias auditivas, reações motoras e estímulos auditivos, que é o colículo inferior. Lembrando que na vista posterior do mesencéfalo, além disso, no mesencéfalo a gente tem duas estruturas vinculadas ao colículo superior e inferior, que são os corpos geniculados, medial e lateral, ambos também com essa função, tá? Tanto da visão quanto da audição, respectivamente. Então, o tronco encefálico ele está muito próximo, né, ao cerebelo, tá? Que está aqui, e ele tem que comunicar de alguma maneira com o cerebelo. O bulbo, como é a parte inferior, é representado pelo pedúnculo cerebral inferior, que vai comunicar o bulbo com o cerebelo. A ponte, que é a parte média do tronco encefálico, com o pedúnculo cerebelar médio, que vai fazer a comunicação da ponte ao cerebelo. E por fim, a gente tem o pedúnculo cerebelar inferior, que vai fazer comunicação do mesencéfalo superior, que vai comunicar com o cerebelo. Então, ó, pedúnculo cerebelar inferior, pedúnculo cerebelar médio, pedúnculo cerebelar superior, tá? O inferior representado pelo bulbo, o médio pela ponte e o superior pelo mesencéfalo. E através desses pedúnculos vai conectar o tronco encefálico com o cerebelo, que é um órgão importantíssimo de equilíbrio, postura, movimentos finos e delicados da nossa coordenação motora. É o cerebelo que faz essa função. Além disso, na vista anterior, dá para ver os pedúnculos, tá? Os pedúnculos cerebrais. Os pedúnculos cerebrais do mesencéfalo, como ele é o último segmento, que depois já vai vir o diencéfalo e depois a parte do telencéfalo, ele vai fazer a comunicação disso, tá? Da parte aí do parte superior do tronco cefálico com o restante do sistema nervoso central, tá? Aqui é um corte bem bonito, um corte transversal que demonstra as várias estruturas que nós vamos mencionar ao longo da nossa videoaula em relação ao mesencéfalo, tá? Então, a parte anterior do mesencéfalo contém o par chamado de pedúnculos cerebrais, tá? Que é formado por axônios de neurônios motores, que vai constituir os córticos espinais, os córticos pontinos e os córticos bulbares. E também os neurônios sensoriais que estendem do bulbo até o tálamo. Além disso, né, aqui o mesencéfalo, aqui a gente tem uma vista anterior do tronco encefálico e aqui é uma vista posterior do tronco encefálico. E aqui dá para ver, ó, a parte do bulbo, a emergência de alguns nervos cranianos aqui, a ponte também com emergência de alguns nervos cranianos aqui, que nós já comentamos nossas videoaulas anteriores de bulbo e também de ponte. Aqui a gente tem os pedúnculos cerebrais. Entre os pedúnculos cerebrais, a gente tem uma fossa que vai chamar fossa interpeduncular. Isso na vista anterior. A vista posterior, que vai constituir o tecto do mesencéfalo, tem aí o colículo superior e o colículo inferior. O colículo superior
relacionado com a visão e o colículo inferior é relacionado com a audição. Aqui no pedacinho do tálamo, só para curiosidade, como aqui está mencionado, não é corpo pineal mais, é considerado glândula pineal, tá? Que é uma parte aí chamada do epitálamo, uma parte do diencéfalo, que o diencéfalo ele tem as partes deles, constituição, que é o tálamo, hipotálamo, epitálamo e o subtálamo, são essas partes. E na região do epitálamo, a gente vai ter uma glândula, chamada de glândula pineal, que secreta um neurotransmissor chamado melatonina, que vai regular o sono de vigia e dá muita distinção pra gente do que é dia e do que é noite, tá? Então ele faz essa regulação do sono. Tanto é que hoje, né, vem isso aí muito melatonina, né, sintética. E o que ela faz? Ela tenta induzir a produção da melatonina para forçar a regulação do sono produzida por essa glândula aí, chamada de glândula pineal, tá? Então, como nós vimos, tá, na parte posterior do mesencéfalo, a gente tem aquelas elevações que são os corpos quadrigêmeos, que são os colículos superiores. Os colículos superiores sempre vai estar destinados à parte visual, e o colículo inferior, como eu disse, a estímulos auditivos. Os colículos superiores estão vinculados ao movimento dos olhos, cabeça e pescoço, aqui o movimento da cabeça e também do tronco, no caso do inferior. E a grande diferença que vocês vão ver é em relação aos estímulos visuais e estímulos auditivos. Aqui, né, nessa imagem, nós temos, né, como a gente já mostrou, a lâmina quadrigêmica, aqui formada pelos colículos, o colículo superior e o colículo inferior, como eu já comentei com vocês, está aqui escrito, ó, estímulos visuais e estímulos auditivos, e vinculados a isso também, aqui dá para a gente ver que tem dois corpos, tá? Chamados de corpo geniculado. O corpo geniculado lateral relacionado à visão. E o corpo geniculado medial, aqui localizado, está vinculado à audição, que são algumas estruturas que dá para ver na parte do mesencéfalo. Bem, aqui o mesencéfalo, ele possui vários núcleos, tá? Tanto à direita como à esquerda. A gente tem a região aqui da substância negra do mesencéfalo, que são núcleos constituídos por núcleos grandes com pigmentação escura, que vão controlar aí várias atividades. Então, lembra lá no nosso início da nossa videoaula que nós comentamos, né, que núcleos é o acúmulo de corpos celulares de neurônios situados dentro do sistema nervoso central. E a distribuição de substância branca e substância cinzenta dentro do sistema nervoso central é um pouco diferente, tanto na medula espinal como no cérebro e no cerebelo, no córtex cerebelar e no córtex cerebral. Ela dispõe de maneira diferente, certo? E aqui no tronco encefálico nós vamos estudar ainda que tem pontos, tem regiões aí no mesencéfalo que essas regiões de substância branca e substância cinzenta não são bem delimitadas, elas são bem nítidas, tá? Que vai dar a origem aí à formação reticular, tá? Aqui dá para ver, ó, aqui essa formação reticular que nós vamos ver na próxima aula. A gente tem aqui, né, o colículo rostral, né, que pode ser considerado o colículo superior, a glândula pineal que eu comentei com vocês, né? Aqui a gente tem a formação reticular, a substância negra e o núcleo rúbreo, que eu vou falar para vocês. Aqui são os pedúnculos cerebrais, tá? Que vai conectar o mesencéfalo com a parte superior do
sistema nervoso. O sistema nervoso, ele tem várias cavidades dentro dele, tá? Isso vocês vão ver em diversos tipos de cortes dentro do laboratório. A gente tem os ventrículos laterais. Dos ventrículos laterais direito e esquerdo, forma o terceiro ventrículo, que é formado pelo telencéfalo e diencéfalo. E aí, o que acontece? Esse terceiro ventrículo tem que comunicar com o quarto ventrículo que está aqui embaixo, que está próximo, encostado aí à ponte, com o cerebelo, que é uma abertura formada pelo quarto ventrículo. Só que tem que ter uma comunicação. E essa comunicação que faz do terceiro ventrículo para o quarto ventrículo é através de um estreitamento chamado de aqueduto cerebral, tá? Que esse aqueduto, tá, vai fazer, né, o aqueduto do mesencéfalo. Tá? Esse aqueduto do mesencéfalo, ou aqueduto cerebral, faz a comunicação do terceiro ventrículo com o quarto ventrículo. Tá? Isso dá para ver muito claro quando a gente fala do líquor, que é produzido pelos plexos coroides, que sai dos ventrículos laterais, vai para o terceiro ventrículo, passa para o quarto ventrículo, né, através desse espaço aí, que é o aqueduto cerebral, ou também chamado de aqueduto do mesencéfalo. É a mesma coisa, tá? Vai fazer a comunicação do terceiro ventrículo com o quarto ventrículo. Bem, o mesencéfalo possui, né, vários núcleos. Os núcleos vermelhos, que esse aqui é o núcleo rubro, cujo nome deriva de um pigmento rico em suprimento sanguíneo, que contendo ferro, por isso que ele tem essa cor avermelhada, tá? Além disso, tá? O núcleo rubro, que está aqui, cujo nome deriva de seu rico suprimento sanguíneo e um pigmento contendo ferro nos seus corpos celulares neuronais, por isso que ele é vermelhinho. As fibras oriundas do cerebelo e do córtex cerebral fazem sinapses nesses núcleos vermelhos, que funcionam para a coordenação dos movimentos musculares. Além disso, existe uma faixa de substância branca chamada de lemnisco medial, que estende-se do bulbo da ponte até o mesencéfalo, que é formado por axônios que conduzem impulsos relacionados com as sensações de tato, da propriocepção, da pressão e da vibração, originados nos núcleos graxo que cuneiforme do bulbo até o tálamo. Então, essa região, né, aqui a gente tem o núcleo rubro, que tem essa cor devido à pigmentação de ferro, tá relacionado à coordenação, ao controle de movimentos musculares, e a gente tem, tá, também aqui no mesencéfalo, né, uma região de substância branca. Essa região da substância branca, ela vai estar ligado a uma estrutura, tá, chamado de lemnisco, tá? O lemnisco medial. Esse lemnisco medial, ele estende-se do bulbo da ponte até o mesencéfalo. Quer dizer, então, esse lemnisco medial ele vai percorrer todo o tronco encefálico. E aí vai estar relacionado a impulsos relacionados às sensações, tá? E qual que é a relação da sensação? Tato, propriocepção, da pressão e da vibração. Onde que é originado? Lá no bulbo, né? No núcleo graxo e cuneiforme do bulbo, que vai acabar atingindo, né, até o tálamo. Além disso, no mesencéfalo, assim como nas regiões, as outras regiões do tronco encefálico, sai o nervo oculomotor. O nervo oculomotor é o terceiro nervo craniano, que vai originar impulsos motores que vão controlar os movimentos oculares, a construção pupilar e as variações da forma do cristalino.
E nós temos também um outro nervo craniano, que é o nervo troclear, que é o quarto par, que esses núcleos mesencéfalicos, eles vão originar impulsos motores, que vão controlar os impulsos oculares, tá? Os movimentos oculares. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Até a próxima.